Muito boa noite, bem-vindos ao Momento Antagonista com Cláudio Dantas. Hoje, sexta-feira, dia 6 de setembro. Sextou, viu? Terminou aí a semana. Semana complicadíssima, né? Dificílima para todos nós e com muitas notícias ruins, né? Notícias aí que decepcionaram, que deixaram muitas dúvidas na cabeça do eleitor, né? Especialmente do eleitor do Bolsonaro, mas de todos os brasileiros, né? Especialmente aqueles brasileiros do bem, os brasileiros que não aceitam mais, né, que pós-Lava Jato não aceitam mais o mesmo Brasil de antes. Tá? Esses brasileiros estão com o pé atrás. Ah, é narrativa, não. Não tem nada a ver com a narrativa, porque são os gestos, né, os atos e as falas também. Não bastasse tudo que aconteceu ontem, não bastasse a indicação do Augusto Aras, que desagradou até os bolsonaristas, né? Os mais fiéis hoje começaram a fazer, não, acontece e tal, o próprio Bolsonaro também fez discurso, disse que erra de vez em quando, que é difícil, né? Falou da sua limitação, etc e tal, mas o fato é o seguinte, né? Decisão tomada e agora tudo é uma incógnita, né? Embora eu tenha aqui as minhas desconfianças, eu as expus ontem no nosso vídeo diário. Bom, achei que fosse só isso. Aí eu acordei, acordei e vi a entrevista, né? A entrevista que foi dada pelo Jorge Oliveira. Para quem não sabe, Jorge Oliveira é secretário-geral da presidência, né? Status de ministro. Ele acumula a consultoria jurídica da presidência da República, né, da Casa Civil, quer dizer, passam por ele todos os atos jurídicos, tudo que todas as decisões tomadas, decretos, tudo é medidas provisórias, tudo passa por eles. Tá? A lei da autoridade, a lei de abuso de autoridade tem que sancionar, né, a análise técnica, tudo passa pela equipe jurídica aí da Casa Civil, da presidência, e ele tem essa dupla função. Então hoje ele é um ministro muito poderoso, né? Ele ascendeu muito rápido, ele trabalhava no gabinete do Jair Bolsonaro, é PM aposentado, poucos advogado, né? Tinha aberto ali, se aposentou da PM, abriu ali o escritório, tinha poucos casos, né? Nada relevante, só coisa aí de aposentadoria de policial, etc. E de repente virou o SAGE, né? O subsecretário de Assuntos Jurídicos. Eu fiz a minha crítica na ocasião, justamente devido à limitação, né, do currículo do Jorge Oliveira, e ele só se fortaleceu, né, não caiu, ele subiu e virou ministro. Né, virou ministro é uma função, inclusive, esse acúmulo de funções é inédito. Tá? Lembrando que alguns, né, ministros do STF passaram por essa função, né, de assuntos jurídicos da Casa Civil, inclusive o Toffoli, e depois viram advogado-geral da União e depois viram ministro do Supremo. Estou aqui, não sei por que estou vislumbrando um futuro aí promissor para o Jorge Oliveira. E o Jorge Oliveira, o ministro Jorge Oliveira, ele concedeu uma entrevista a Cruzoé. Tá? Cruzoé publicou essa entrevista e eu gosto muito da honestidade das pessoas. Então isso eu tenho de elogiar o Jorge Oliveira, ele é muito honesto. Ele disse o seguinte para Cruzoé, prestem atenção, abre aspas. Olha só, para ser bem franco aqui, a pessoa com quem a gente tem uma excelente relação hoje, tanto em termos pessoais quanto em termos institucionais, é o presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli. E ele, todo mundo soube, foi secretário de Assuntos Jurídicos e advogado-geral da União do governo do PT. Tinha uma proximidade com o governo do PT. Espera aí que eu vou abrir um parênteses aqui. Não era proximidade com o governo do PT, ele era PT. Ele, inclusive, era advogado da bancada do PT, né? E ele ascendeu, né, nessa estrutura de uma forma bastante parecida, em função do partido, em função do seu alinhamento ideológico, e ele virou, então, o secretário de Assuntos Jurídicos, depois virou AGU e depois STF. Bom, fecha o parêntese, tá? Tinha uma proximidade com o governo PT. Hoje faz uma condução, a meu ver, republicana como presidente do Supremo.
Olha, peraí, vou abrir um parênteses de novo. O Dias Toffoli foi responsável pela abertura do inquérito geral, aquele que censurou a Cruzoé e o antagonista, em função de uma matéria real, com documentos reais, oficiais, públicos, que ele classificou como fake news. Fecha parênteses. Hoje faz uma condução, ao meu ver, republicana como presidente do Supremo, tem auxiliado o governo em pautas importantes, naquilo que obviamente permite a autonomia de cada uma das instituições. Eu realmente fiquei curioso com isso, né? Porque a independência dos poderes existe justamente para que um poder não interfira no outro. Então, se de repente o STF virar consultoria do executivo, né, não faz muito sentido. Bom, e tem um nível de diálogo muito bom com a gente. Eu mesmo já fui recebido várias vezes por ele, já veio aqui, inclusive, fez a gentileza até de ir lá na minha sala, lá quando eu era secretário de Assuntos Jurídicos, num gesto de humildade até. Conversou bastante. Então, essa questão de, tem vínculo com isso, com aquilo, acho que está superada. O presidente nunca foi uma pessoa de partido, passou 28 anos na Câmara sem ser pessoa de partido. Ele dialoga bem com todas as legendas. Bom, ele disse também, o acordo não passa por nenhuma questão que seja contra a lei. O acordo é o acordo republicano, o tal do acordo que eles fizeram, né? Que a gente chama de acordão. Esse acordo, na verdade, não existe um acordo escrito nem verbalizado, é um acordo de percepção, de engajamento em temas maiores para o país, obviamente. Começa por aí, em momento algum está se querendo transigir a lei, claro que não. E para fazer o que está dentro da lei, o que a lei permite. O que a gente percebe é que há um propósito de desenvolvimento, de salvar o país da crise econômica. Que bom. É isso que está se propondo. Então acho que esse propósito Rodrigo Maia tem, Davi Alcolumbre tem, o presidente Toffoli tem, o presidente Bolsonaro tem, a doutora Raquel Dodge tem. E quando falo desse propósito, não vejo de maneira pejorativa como sendo um acordão para todo mundo se livrar e tal. Não é isso. O problema é que a gente tem que pensar que existem coisas muito maiores. Se o país não se unir em um propósito maior, todos nós vamos para o buraco. Fecha aspas. Gente, bom, duas coisas aqui. Primeiro, que assim, eu nunca vi, parabéns pela honestidade, né? Pelo menos acaba com a narrativa, né? Na verdade, se transforma em fato. Então, aquilo que muita gente ficava aqui, é fake news, o antagonista, não sei o quê. Bom, você tem aqui o ministro do governo, aqui o cara que é o braço direito do Bolsonaro, que cuida dos temas jurídicos todos, o ministério que cuida da estrutura, né, Secretaria-Geral, esse cara está dizendo que há um acordo entre os poderes e elogia e diz que há uma agenda maior, que precisa unir o país. Então, assim, todo o resto... corrupção, né? Não, gente, vamos esquecer isso, vamos olhar, né, para frente. É isso que ele está falando aqui. E elogia muito o Toffoli, elogia a humildade do Toffoli. Ele está comparando a independência aqui do Bolsonaro, que nunca se seguiu, né, nunca foi uma pessoa de partido, e está comparando com o Dias Toffoli, como se o Dias Toffoli fosse hoje uma autoridade absolutamente desvinculada de qualquer ideologia, de qualquer partido, de qualquer coisa. Elogia a Raquel Dodge, que foi basicamente denunciada pelos seus subordinados na demissão coletiva que houve na quarta-feira, em função do arquivamento sumário de 5 anexos. A gente achou que fosse só anexo sobre o irmão do Toffoli, esquema de propina, ou só do Rodrigo Maia, esquema de propina. Rodrigo Maia, está citado aqui, está sendo elogiado aqui, que quer pensar o Brasil maior. Mas não, hoje eu apurei, publiquei, não foram só esses dois, tem 5 anexos. Então tem ministro do STJ também citado, inclusive Humberto Martins, que é corregedor-geral do CNJ. Outro citado, o ministro Múcio, que é presidente do TCU. Inclusive mandou uma nota negando qualquer coisa. É óbvio, a gente está falando de acusações, né? Não está falando de coisas que estão provadas, mas está falando de uma acusação que foi feita e que, segundo essa equipe que estava tocando isso, essa equipe, ela considerou que existia fundamentação robusta para
para apresentar isso dentro do acordo de delação que precisa ser homologado pelo Edson Fachin. Então tem ministro do STJ, tem ministro do TCU, tem outras autoridades com foram 5 anexos que a Raquel engavetou. Olha, vocês podem entender como uma reação, né, dali dos funcionários ali, dos servidores e tal, uma disputa política. Eu digo para vocês, já falei isso antes, né, os profissionais que estão ali citados, todos muito competentes, muito sérios, e mais do que isso, a chefe da área criminal era, até então, a Raquel Branquinho, procuradora amicíssima de Raquel. Então hoje eu estou falando aqui de uma procuradora que não tinha só um vínculo profissional, ela tinha um vínculo pessoal com a procuradora-geral. A Raquel trouxe a Branquinho justamente porque elas são amigas e ela queria ter a sua amiga, né? As duas Raquéis, Raquel Dodge e Raquel Branquinho. Ela queria ter a sua amiga perto, competente e tal, blá, blá, blá. E a sua amiga entregou o seu cargo, entregou o cargo, justamente porque não concordou com a postura da PGR, que é sua amiga. Então, assim, não é só uma questão funcional, né? Tem questão pessoal envolvida. E ela, muito séria, Raquel Branquinho, considerada uma profissional muito séria, ela se revoltou. Eu estou aguardando até agora, questionei isso no dia lá, estou aguardando quem vai na Câmara dos Deputados convocar uma audiência para chamar esses procuradores para que eles possam contar o que aconteceu. Interessa a alguém? Por isso que eu não estou ouvindo nada. Porque não interessa ao PT, já que se trata, né, de denúncias que envolvem gente né, associada ao PT. Então não interessa a oposição, não interessa. Interessa a quem? Ao governo? Pelo visto, não. Também não interessa. Ao PSL. Será que interessa a turma do Novo, do MBL? Eu estou aqui realmente, né, estupefato com essa situação. Agora, o Jorge Oliveira deixa isso muito claro. E elogia todos os caras que estão citados, o Rodrigo Maia, Davi Alcolumbre, Raquel Dodge. Toffoli virou uma referência para o cara. Se o Toffoli é essa belezura que está sendo a descrição que o Jorge Oliveira faz do Toffoli faz com que eu sinta vontade de ser amigo do Toffoli também. Porque está na moda ser amigo. Todo mundo quer ser amigo do Toffoli. Eu também quero ser amigo do Toffoli, viu, Toffoli? Se quiser me chamar para um café, para uma entrevista, né? Vamos ser amigos, porque está na moda. Vamos pensar o país grande. Gente, vocês leem, por favor, esse texto. Ele é de uma verdade que dói. Dói, mas a verdade não ofende, né? Como diria Joesley Batista. Então, assim, e ela traduz esse momento. A partir dessa descrição, dessa declaração do Jorge Oliveira, a gente entende tudo. É como um mapa da mina, como um mapa do tesouro, é como aqueles códigos da Vinci, ele bota os códigos para poder fechar, né? A gente descobrir o segredo do negócio, fazer a leitura ali. Então você pega as chaves, põe, decifra os códigos todos, aquilo que a gente entendia como sinal, não, está muito claro. Está muito claro. Então, assim, não há o que dizer. Simplesmente não há o que dizer. Recomendo aqui, tá? Queria destacar que hoje foi preso, a Polícia Federal prendeu o Índio da Costa, ex-candidato a prefeito do Rio. É uma beleza, né? Ele foi envolvido aqui num esquema de grupo criminoso que praticava fraudes nos Correios, tá certo? Prisão preventiva, foram presos 11 investigados. Índio da Costa, ex-deputado, ex-candidato a prefeito do Rio, ex-candidato e ex-candidato a vice na chapa do Serra em 2010. Isso aqui é só para registro, né? Só para a gente registrar. Eu não vou comentar mais nada. Tem algumas outras notícias aí que são importantes, né?
carteirinha da Uni, parará, não sei o quê. Mas eu acho que assim, o que interessa é isso aqui, tá? Então, lembrando inclusive, para quem não sabe, o Jorge Oliveira, ele é filho, tá, do Jorge Antônio Oliveira Francisco, que era o chefe de gabinete do Jair Bolsonaro até abril do ano passado, quando ele morreu. Depois, a imprensa publicou que ele foi a pessoa física que mais doou para as campanhas da família Bolsonaro. E aí levantaram uma série de questões aí. Inclusive, o próprio Jorge Oliveira, ministro, teve pai, mãe, uma mulher, tudo empregado nos gabinetes também. Agora, realmente eu estou surpreso, né? Estou aqui... É bom para a gente não ter dúvidas daquilo que está acontecendo. Então, é isso. O Bolsonaro hoje falou mais uma vez, disse que combate à corrupção, que o PGR não pode só combater a corrupção, então aí parece que o Augusto Aras deu uma entrevista, como eu bati na ausência, né? Porque até ontem ninguém falava de combate à corrupção. E agora se fala. Agora, hoje começaram a se falar, tá, mas tem que pensar em outras coisas, tem que pensar nesse país maior aqui. Bom, gente, numa boa, o pessoal não está gostando. Na campanha era Lava Jato, fortalecer Lava Jato, fortalecer Lava Jato. Agora agora a Lava Jato já virou, vamos dizer assim, um bode na sala, né? E eu acho interessante pra caramba essas amizades, né? Porque eu tava aqui no TSE no dia da vitória do Jair Bolsonaro e eu acompanhei a coletiva do Dias Toffoli com a Raquel Dodge e eles ficaram quase uma hora falando, e falando de forma enfática, exaltados, estavam indignados, né, com a vitória do Jair Bolsonaro, e falando do respeito à Constituição, da necessidade de respeitar a democracia, parará, parará. Inclusive, quando o Jair Bolsonaro visitou o Toffoli, o Jair Bolsonaro ganhou um exemplar da Constituição. E é isso, hoje o Toffoli é o melhor amigo, o amigo do meu pai, quer dizer, do pai do Marcelo Odebrecht, agora é amigo do presidente da República. Então, durmam com um barulho desse, tá? E a única coisa que eu deixo aqui para vocês, esse áudio aqui, ó, vocês vão reconhecer a voz. Seguinte, ó, eu já aprendi na vida o seguinte, a verdade dói, mas não ofende, sabia? Sabia que a verdade não ofende? A verdade, Ricardinho, a verdade dói, o cara fica puto assim, mas no fundo, ele sabe o que ele fez. No fundo, eles sabem o que fizeram. Então, um abraço a todos, bom fim de semana, descansem e vamos torcer, continuar rezando, orando, pedindo Deus para esse país avançar, né, para que as coisas deem certo e para que a nossa crítica, a nossa colaboração aqui, solitária, ela ajude a reflexão, né, para que realmente não se desvie tanto do caminho. Um abraço a todos.